Ao assumir o comando de O Globo, Roberto Marinho enfrenta o primeiro adversário político, o presidente Getúlio Vargas. A experiência da rádio acabou sendo muito boa, porque trouxe ao papai uma coisa de mobilização, né, que foi toda a questão também que envolveu Carlos Lacerda, Getúlio Vargas. E naquele momento o papai viu o potencial de mobilização da rádio, né, assim, no aspecto de influência política. Roberto Marinho tornou-se um frequentador do Carlos Lacerda e vice-versa. O Carlos Lacerda frequentava também o Globo. Eles não se frequentavam do ponto de vista familiar. Não era de se visitarem em casa, de um almoçar à casa do outro, não. Mas tinham interesses em comum, que era a derrubada do Getúlio. Temos que derrotá-lo. Se vencer, não podemos deixá-lo tomar posse. Se tomar posse, temos que recorrer à revolução para tirá-lo do governo. O Lacerda começou a dar o tom dessa oposição. Carlos Lacerda, no jornal dele, falando do presidente. Somos um povo honrado, governado por um ladrão. Quer dizer, se acusava pessoas assim. Foi a oposição mais consistente, mais forte que um político brasileiro já sofreu na sua vida. Teve contra ele toda uma oposição, inclusive da mídia, com exceção da última hora. Teve uma oposição grande do governo americano e da imprensa americana que o atacava e pedia para ele ser derrubado. Mas foi uma pessoa que construiu a base daquilo que é o Brasil moderno de hoje. Foram rechaçados pelo Getúlio. O Lutero foi convidado para fazer uma visita aos Estados Unidos, onde queriam agradecer a ele pelas cirurgias que ele tinha feito em oficial americano, até pela vida de oficial americano que ele salvou. E no fim dessa visita, ele houve um almoço em Wall Street, e quando terminou o almoço, o anfitrião, um empresário americano, pode ser até que fosse um dos irmãos Rockefeller, mas o Lutero, quando me contou isso, não tinha certeza. Saiu com ele, a pretexto de levá-lo até o carro, e no meio do caminho disse: olha aqui, eu queria ter uma conversa sem testemunhas com o senhor, para lhe avisar o seguinte: o presidente Roosevelt está gravemente doente, está desenganado, tem poucas semanas de vida. Eu quero que o senhor avise ao seu pai que assim que o Roosevelt for morrer, o seu pai vai ser deposto. Porque grandes interesses econômicos aqui não concordam com as coisas que ele fez. Com a construção de Volta Redonda, ele está suprimindo exportações de aço que os Estados Unidos faziam para o Brasil. Mas pior do que isso, ele vai concorrer com o aço americano em outros mercados. Eles nunca engoliram isso. Chegamos a ser o 6º maior produtor de aço do mundo depois. É evidente que em junho de 54, foi votado na Câmara um pedido de impeachment do presidente Getúlio Vargas. E aí começou um movimento que culminou com o suicídio dele. E o brigadeiro Eduardo Gomes, que era assim o herói militar da conspiração civil, pediu ao líder da oposição, líder da UDN, que era o deputado Afonso Arinos, que ele, Afonso Arinos, se empenhasse na votação desse pedido de impeachment. O doutor Afonso Arinos sabia que não tinha a menor chance daquilo passar. Aí o brigadeiro disse assim: não, eu lhe peço empenho nisso porque isso é preciso para as nossas coisas. Quais eram as nossas coisas? Era a conspiração. Ele precisava demonstrar aos quartéis que não havia meio legal e constitucional de afastar o presidente Vargas. Então, o único meio era o golpe. Para mim é muito difícil de falar no Carlos Lacerda. Eu prefiro não falar. Acho que quando tem silêncio, às vezes a mágoa é mais profunda. Roberto Marinho dá todo o destaque ao episódio da Rua Toneleiro. Nas páginas do jornal, nos microfones da... O inquérito está
instalado na República do Galeão e as últimas acusações feitas por Carlos Lacerda sobre o mar de lama que banha o Catete acirraram o clamor popular, tornando imprevisíveis os desdobramentos da crise que abalou o governo. O Lacerda se negou a entregar a arma à polícia. Primeiro quem começou a investigação foi a polícia do Distrito Federal, por ordem do Getúlio até. E o Lacerda se negou, era um revólver 38. 3 ou 4 dias depois que ele deu entrada no hospital, com o pé ferido, o prontuário, a ficha, as radiografias do Lacerda sumiram até hoje. E todo mundo diz, não houve esse tiro. Porque um tiro de 45, que era a arma que matou o major, um tiro de 45 no pé, você não vai tratar num hospital e depois passar uma... A campanha termina com o suicídio de Vargas. Acho que foi um momento bem difícil quando Getúlio se matou. Foi muito difícil para o Globo porque a população se voltou contra quem era contra o Getúlio naquela fase, né? E quando Getúlio matou-se, o primeiro jornal a ser apedrejado